Queria pedir que todas, e claro, nós temos a felicidade de receber nessa terra boa de Belém do Pará, no estado do Pará, pela primeira vez, após receber a faixa de presidente da República, um brasileiro. E nós somos brasileiros e amamos os brasileiros que assumem o ônus de nos governar. Um ônus muito grande, um ônus da administração pública. Não é simples isso. E nós estamos aqui para dizer a vossas excelências que contem com esses brasileiros, patriotas, e que adicionam a fé que tem no trabalho e no Brasil, a fé que tem em Deus para abençoá-los. Por isso nosso tema é Assembleia de Deus, 108 anos, um exército de irmãos abençoando a nação. E esta nação, nós sabemos, não será abençoada se seus governantes não receberem e não tiverem a bênção de Deus. Por isso nós não estamos brincando de religião, não estamos brincando de cerimônia. Nós viemos aqui e daqui a pouco nós despediremos essas autoridades que nos honraram tanto. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência os senadores, Vossas Excelências deputados, presidente de órgãos federais, Sua Excelência e Vossa Excelência, governador do estado e Assembleia Legislativa, Vossa Excelência, prefeito e vereadores, nós nos despediremos. A única coisa que nós queremos é que Deus do céu vos dê paz, saúde, calma, sabedoria, bênção sobre a família de vocês. Nós os chamamos aqui para abençoá-los. E só isso que nós queremos fazer. Eu gostaria de perguntar a todos vocês que querem aproveitar essa chance e abençoar essas autoridades e agradecer pela presença deles. Estendo a mão em direção a eles e digam comigo: eu abençoo Belém do Pará. Digam comigo: Deus abençoe Belém do Pará. Os que têm fé, estendo a mão em direção ao senhor governador, Assembleia Legislativa, aos juízes que aqui estão, aos órgãos do estado, e digam comigo: eu amo e abençoo o estado do Pará. Bradem comigo: Deus ama e abençoa o estado do Pará. A onda está crescendo. O nosso tema diz: o exército de irmãos abençoando a nação. Como é o nome da nossa nação que a gente ama? Qual é o nome? Qual é o nome? Estendamos a mão diante do senhor Presidente da República e de todos os seus senadores, deputados e órgãos. Estendam a mão e digam comigo: Deus abençoe o presidente Bolsonaro. Digam comigo: nós amamos e abençoamos o Brasil. Eu quero lhe pedir agora, com a mão como você está, não vou lhe atrapalhar, mas por um minuto, eu não vou falar o microfone para não atrapalhar a sua voz. Vejam que honra, excelências,
comandantes militares, que honra vocês estão nos dando, os senhores aqui. E nós queremos aproveitar essa chance, fazer um clamor, 1 minuto, vou dar 1 minuto, para que cada brasileiro faça o clamor da alma, para que o Brasil destrave, volte a crescer, seja uma pátria da justiça e da paz, sem corrupção e de trabalho para os seus filhos. Com mãos estendidas, oremos ao Senhor. Pode orar, vamos orar. Glória a Deus, aleluia, 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 que coisa boa. Vamos dar um aplauso a essas autoridades com a gratidão da alma paraense, alma belenense, alma assembleiana. Deixe os corredores abertos agora, por favor, todos os corredores, aleluia, que coisa boa, extraordinária. Aleluia! Santo é o nome do Senhor, digno é o Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa vê-los aqui. Aleluia! Aleluia! Deixe os corredores abertos. Nós
Vocês podem tomar assento. Nós vamos ser breves, logicamente, mas nós não podemos sair daqui sem ouvir a voz da cidade. Sua Excelência, senhor prefeito. Ato contínuo, a voz do Estado. Sua Excelência, senhor governador. E, logicamente, a voz da nação. Um brasileiro simples que está aqui pela primeira vez depois de receber a faixa presidencial nessa nação. Ouçamos a voz da cidade na pessoa do prefeito e da Câmara. A paz do Senhor, querido presidente da República, Jair Bolsonaro, querido presidente da Assembleia de Deus, na nossa cidade de Belém, pastor Samuel Câmara, que representa a Igreja Viva nesses 108 anos. Mas também gostaria de homenagear um pastor velhinho que ajudou muito a construção dessa igreja, que está aqui presente, pastor Firmino. Um grande abraço ao revê-lo com mais de 90 anos. Senhor governador Helder Barbalho, senhor senador Zequinha Marinho, deputados federais presentes, magistrados, deputados estaduais, vereadores, tanta autoridade junta, acompanhando aqui o excelentíssimo presidente da República, que nos honra e nos alegra com a sua presença na cidade de Belém. Hoje, pastor Samuel, a cidade festeja, junto com a querida Igreja Assembleia de Deus, estes 108 anos. Os 108 anos de uma igreja abençoada, que muito contribui com a cidade de Belém. O nosso carinho, o nosso respeito e o reconhecimento pela importância da Assembleia de Deus na capital do estado do Pará. Viva a Assembleia de Deus! Parabéns e viva Jesus! E nesta noite, queridos assembleianos, a Câmara Municipal de Belém resolveu escolher exatamente este momento do templo, este momento da homenagem a Deus, também está presente para homenagear um brasileiro que precisa muito da nossa força e da nossa oração. E a Câmara reconheceu, em muito bom momento, num projeto de autoria do vereador Silvano, presidente da Câmara Mauro Freitas, vereador Manão, vereadora Nilda Paula, vereador Dinelli, vereador França, tantos vereadores aqui presentes para entregar o título de cidadão de Belém para o presidente da República. Parabéns, presidente! Parabéns, Assembleia de Deus! Maravilha. Quantos belemenses se sentem honrados por esse gesto da nossa cidade? Digam comigo, parabéns. Vamos ouvir a palavra do nosso estado, através do governador Helder e de toda a Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Daniel. Boa noite, irmãs e irmãos assembleianos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pedindo a Deus que possa renovar a força, a fé desta obra fantástica que se transformou há 108 anos atrás, a partir de Belém. Terra esta abençoada por ter sido escolhida como berço do que hoje é a maior igreja pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus no Brasil. Quero, meu caro pastor Samuel, em seu nome, cumprimentar a todo o povo assembleiano, agradecer publicamente a parceria, a amizade, as orações, os aconselhamentos que permitem com que a Assembleia de Deus não apenas cuide espiritualmente do povo do Pará, mas cuide da nossa sociedade
buscando fazer a transformação todos os dias. A minha gratidão, a minha renovada crença de que esta parceria permitirá que estejamos fortes e sabedores dos destinos para este Estado. Presidente Bolsonaro, seja muito bem-vindo sempre ao Estado do Pará. Que Deus possa iluminar o seu caminho e as suas decisões. Iluminar os seus caminhos e as suas decisões, para que a partir dos seus atos, mais de 200 milhões de brasileiros possam ter as suas vidas melhoradas a cada instante. Que Deus possa lhe dar força para que enfrentes os problemas de cabeça erguida e os desafios sejam vencidos, porque é isto que o povo brasileiro espera de cada um de nós. E tenha aqui, neste pedaço de Brasil, no centro da Amazônia, brasileiros que estarão a orar e contribuir com o Brasil para que este país seja um país melhor, com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Prefeito Zenaldo, que esta união, governo federal, governo estadual e governo municipal, nos permita fazer a cidade de Belém que todos nós sonhamos, que todos nós queremos. O meu abraço fraterno a todas as lideranças que prestigiam este momento e, acima de tudo, o meu pedido: que Deus abençoe Belém, abençoe o Pará, abençoe o Brasil, abençoe a Assembleia de Deus. Um grande abraço a todos. E se vocês estão afinados, ó Pará, quanto orgulho é ser filho de um coração. Minha gente, é a primeira vez que recebemos Sua Excelência o Presidente da República, depois de sua posse, e é a primeira vez na nossa memória, Excelência, que nós recebemos uma celebração de um fenômeno totalmente brasileiro, caboclo, Amazônia, da Assembleia de Deus. Nós não esqueceremos, senhores deputados, senhores senadores, esse momento. E nós esperamos muito apenas para sorrir com vocês, para abençoar vocês. Essa multidão está aqui para isso, e com toda a reverência, respeito à nação brasileira, e que um presidente da República merece. Amigo Jair Messias Bolsonaro, nós lhe recebemos nos braços do amor de Deus. É muito bom estar entre amigos. Pastor Firmino, melhor ainda quando esses amigos têm Deus no coração. Porque é sinal que passamos a ser irmãos. Em nome de Cristo, a minha saudação a todos os senhores e senhoras. Como disse agora,
a responsabilidade é muito grande. Mas nós vamos dividi-la com as pessoas de bem. Eu me lembro, antes das eleições, compareci numa grande rede de televisão. E lá, dado o momento, aguçando a curiosidade daquelas pessoas, eles perguntaram-me o que estava escrito nas minhas mãos. E eu mostrei. Palavras em desuso por aquela emissora. Deus, família, Brasil. Meus oficiais generais da ativa que aqui estão, ficamos arrepiados com a entrada nesse recinto da nossa bandeira nacional. Meus amigos parlamentares, nós temos a obrigação, pelo poder que temos, juntos, fazer um Brasil melhor para todos e colocá-lo no lugar de destaque que ele merece. Obrigado por vocês bem representar esse povo nas suas respectivas casas legislativas. Nós não podemos falar em um Brasil grande sem uma família forte. Há pouco, numa outra igreja evangélica, eu fiz um paralelo de algo que estava sendo votado no Supremo Tribunal Federal. E com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, porque o assunto era tipificar homofobia como se racismo fosse. E naquele templo, naquela igreja, eu perguntei aos irmãos: será que não está na hora de termos um evangélico no Supremo Tribunal Federal? A reação foi a mesma. O Estado é laico, mas nós todos somos cristãos. Respeitamos a maioria, respeitamos a minoria, mas o Brasil é um país cristão. Sou casado com uma evangélica. Tenho uma filha de 8 anos de idade. O meu grande sonho é deixar um Brasil melhor para ela. O meu sonho é fazer com que os nossos filhos e filhas sejam melhores que nós, pais e mães. Há pouco nós vimos o que estava acontecendo no Brasil. Em 2014, sozinho, obviamente, com Deus acima de tudo, eu perguntei a mim mesmo: o que eu posso fazer para mudar o Brasil? Se nada tinha naquele momento. E resolvi andar sozinho, num primeiro momento, pelo Brasil. E senti qual era a sede do povo. Acreditem, em primeiro lugar, a verdade. E daí nós fomos no livro de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
fui questionado por grandes repórteres se eu queria ou não ganhar as eleições, porque eles duvidavam que, sem mentir, nós poderíamos chegar lá. Provamos o contrário. Um incidente no meio do caminho, e desde aquele momento a nossa vida muda. Devo a Deus a minha vida, devo a Ele, pelas mãos de muitos de vocês, a posição que ora ocupo no cenário nacional, como chefe maior do Poder Executivo. Como temos nosso governador aqui, o Barbalho, o nosso prefeito, Zenaldo. Em Brasília, eu procuro fazer o melhor para todos. Não tenho ambições, tenho responsabilidade. Reconheço as minhas deficiências, mas todos vocês sabem aqui que Deus capacita os escolhidos. Obrigado pelas orações. Primeiro Deus, e depois elas me salvaram. E se tudo isso aconteceu, e o testemunho aqui de políticos experientes, ninguém acreditava, porque tínhamos um partido pequeno, sem televisão, sem recurso, com grande parte da mídia contra a gente, mas o improvável para os cientistas políticos aconteceu. E hoje, me desculpem os que me antecederam, mas pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um presidente da República que procura cumprir aquilo que prometeu por ocasião das eleições. Respeitamos os demais poderes. Somos independentes e harmônicos entre si. Tive a oportunidade de escolher o melhor time de ministros possível, elogiados até pela oposição. E eles estão lá para servir a todos, para atender a todos os políticos e buscar, acima de tudo, o bem maior, que é a nossa felicidade. Um deles, o juiz Sérgio Moro. Que abriu mão de 22 anos de magistratura para poder assumir o Ministério da Justiça. Acusações pairaram sobre ele por invasão criminosa no celular de um de seus companheiros. A imprensa queria a palavra minha. E acredito que gestos valem muito mais do que palavras. Tivemos há pouco o Dia dos Namorados. Não comprei presente para a senhora Michele. Dele um beijo. Ela se apaixonou mais por mim ainda e eu por ela. Para o Sérgio Moro, que eu fiz? Fui ao lado dele na cerimônia da Batalha de Riachuelo, no Distrito Naval, lá de Brasília. E no dia seguinte, no dia de ontem, fui com ele no estádio Mané Garrincha assistir o jogo do Flamengo. São gestos, dizem mais que palavras. Quando se olha nos olhos de outra pessoa e sente que aquela pessoa quer o bem e acredita em você,
isso não tem preço. Meus irmãos, não é fácil a vida de qualquer político que visa o bem do próximo. Imaginem a vida de um presidente da República. Mas eu estou em paz, porque pessoas maravilhosas estão ao meu lado e me apoiam 24 horas por dia, com palavras e com gestos. E aqui eu deixei para falar por último uma pessoa maravilhosa, o nosso pastor Samuel Câmara. Prezado general, ele é o general do momento aqui. Aquele que nos dá o norte para a salvação da nossa alma. Então, prezados irmãos, pastores, autoridades, meu muito obrigado pela oportunidade. Continue orando por nós e pelo Brasil. Tenho certeza que nós colocaremos juntos o Brasil no local de destaque que ele merece. E concluo com o nosso tradicional: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Quantos de vocês podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Meus amigos, nesse exato momento, ainda em pé como estamos, honrando essas autoridades que vieram de tão longe, todos os senhores, vou ficar devendo uma cuia de açaí com farinha de tapioca para cada um. Ainda eu gostaria de, na pessoa do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, por favor, que representa 103 deputados federais e 10 senadores. Parece um pouco comigo, é meu irmão mais novo, mas não é por isso. Em respeito e deferência a todos os senhores, eu vou pedir ao deputado Silas Câmara, o veterano deputado Silas Câmara, para fazer uma oração a Deus, agradecendo a presença de todos e orando também em deferência a todos os parlamentares que nós respeitamos profundamente, orando também por Sua Excelência o deputado Marcos Feliciano, que pregará uma breve mensagem. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui neste lugar, Senhor, para render a Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória. Dizer, Senhor, que é Tu, somente Tu, e a Ti, ó Deus, rendemos glória, louvor para os séculos dos séculos, ó Deus. Te pedir, ó Deus, pela vida desta nação, pelo nosso presidente, mais uma vez, dá a ele força, sabedoria, saúde, a ele, a sua família, a sua equipe e a toda a nação brasileira. E ao nosso querido pastor e pregador desta noite, Marco Feliciano, meu Deus, nós te pedimos que a tua unção seja dobrada e que a palavra ministrada nessa noite, Senhor, seja aquela palavra que o nosso coração precisa e deseja, em nome de Jesus. Amém.
planeta festeja 108 anos. O Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Amém. Amados, antes de começar a falar, eu gostaria de pedir apoio aqui ao palco. Os deputados que aqui estão, as autoridades. O presidente da República teria que sair agora, mas ele vai ficar para ouvir a palavra. Mas ele só consegue ficar para ouvir a palavra se os senhores deixarem. Isso. Permita o presidente chegar. É a primeira vez que um presidente da República para ouvir um pregador. Então vou pedir aos senhores e às senhoras para encontrarem um lugarzinho para sentar. Eu pedi o apoio de um teclado. O tecladista está aí? Já está pronto? Vamos estar em pé. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Eu não acredito, só acredito vendo. Deixa eu ver. Maravilha. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Senhores políticos, deixe o presidente sentar para ouvir a palavra. Eu espero que todo mundo que está tirando foto com ele tenha ajudado ele na campanha, viu? Amém, igreja? Depois que o filho nasce, todo mundo quer ser o pai, né? Ainda mais se o filho for bonito. Pronto, em respeito, eu vou pedir aos irmãos. Isso. Os deputados encontram o seu lugar para se assentar. Eu não vou demorar, eu tenho 15 minutos aqui. Pastor Samuel Câmara, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o pastor Felipe. Deus abençoe o deputado Silas Câmara. Essa família que Deus tem levantado no Brasil para dar prosseguimento àquilo que nós aprendemos com os nossos velhos pais. É sempre um orgulho para mim estar aqui em Belém. Aos parlamentares amigos que estão aí, são muitos, eu não consigo falar o nome de todos, mas ao pastor Abílio Santana, ao deputado Gilberto Nascimento, nosso decano, a deputada Gleice, aos deputados do estado do Pará, a todos os senadores, senador Zequinha Marinho, Elisiane Gama, a todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Eu só preciso do teclado mais baixinho, bem baixinho. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Acho que a igreja não entendeu, eu vou ler de novo. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a Assembleia de Deus nesses 108 anos de existência no nosso país. Coloque a Bíblia em algum lugar. Se você puder pegar na mão de quem está do seu lado, os que estiverem sentados puderem ficar em pé. Não é cumprimentar, é pegar e segurar a mão da pessoa. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é, irmãos? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que nestes minutos finais desta grande festa, o Senhor ainda pode abrir o céu sobre este lugar e mandar anjos descerem aqui, trazendo nas mãos cura divina, batismo com o Espírito Santo, libertação, respostas. Por isso, antes de começar a pregar, eu lhe peço, cerque este lugar com a sua presença.
e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belém, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos descerem aqui, que eles desçam com brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. É o que eu te peço agora. Fala conosco, fica conosco. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu já preguei em outras festas neste mesmo ginásio. Tive a oportunidade de pregar aqui, presidente Bolsonaro, no aniversário de 93 anos da igreja, nos 96, nos 100 anos, nos 103 e retorno agora nos 108 anos, completamente tomado por emoção. Me lembro que a última vez que estive aqui, pastor Samuel Câmara, neste mesmo ginásio, se não me falha a memória, foi em 2013. E em 2013, uma foto tirada aqui neste ginásio foi parar na página do jornal A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e na Rede Globo de televisão. Enquanto eu pregava, presidente, 2 moças se atracaram num beijo lésbico aqui dentro. Isso para nos afrontar, para nos chocar. Naquele momento eu sofria perseguição não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. Mas lá na Câmara dos Deputados eu tinha um soldado, que na verdade hoje é capitão, e mais que capitão, hoje ele é quem comanda a nossa nação, que é o deputado, ex-deputado e agora presidente Jair Bolsonaro. O que muitos dos meus irmãos na época não tiveram coragem de fazer, ele teve coragem, e compramos aquela briga juntos. E 6 anos depois, o senhor entra aqui como presidente da República, com esse povo tomado por uma emoção jamais vista. Só Deus faz isso, porque Deus ainda tem poder de salvar a nossa nação. A igreja diz amém por isso? Em 10 minutos, e você é bem breve, porque o pessoal do cerimonial já está me olhando ali, o Célio está me olhando ali com a cara que só Jesus na causa. Eu li a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9. Paulo, quando escreve esta carta, se passam 20 anos, pastor Jonatas, da fundação da igreja. Quantos anos eu disse? Não ouvi direito? 20 anos depois que a igreja de Corinto estava plantada, o apóstolo Paulo resolve escrever uma carta para a igreja, porque naqueles 20 anos que se passaram, a igreja havia sido transformada, alguns marcos haviam sido retirados, os sinais haviam desaparecido. E Paulo, no meio das suas viagens missionárias, encontra um crente da igreja de Corinto, e quando ele ouve falar que a igreja de Corinto havia passado por uma mudança, Paulo resolve escrever uma carta para a igreja de Corinto, dizendo para eles assim: não se esqueçam de nada do que vocês aprenderam. Vocês podem ser modernos, só não podem ser mundanos. Vocês podem ser para frente, só não podem deixar Jesus para trás. E quando ele falava para a igreja de Corinto, ele dizia a ela: esta igreja não foi formada pela linguagem pesada de um erudito. Eu, quando estive com vocês, eu não preguei para vocês uma mensagem baseada em filosofia humana. Eu não citei para vocês Sócrates, Aristóteles, nem Platão. Todas as vezes que falei para a igreja de Corinto, tudo o que falei foi em demonstração e revelação de Espírito e poder de Deus. Quando Paulo fala sobre Espírito e poder, ele fala para uma igreja que não é a igreja judia. Os judeus viviam debaixo do Império Romano e estavam escravizados. E um escravo aceita qualquer coisa e precisa de carinho, precisa de comida, de roupa. Paulo, ao invés de pregar para os escravos, ele vai pregar para os gregos. E os gregos são ricos, são belos, são sábios, têm a sua própria religião. E quando Paulo vai pregar para homens que são extremamente capazes, ao invés dele falar para eles sobre as histórias da Grécia, ao invés de citar para eles a matéria criada por Hipócrates, que foi a ciência de cuidar do corpo humano, a medicina, ao invés de falar dos pensamentos platônicos, Paulo resolve falar para eles sobre o seu Deus. E Paulo apresenta esse Deus para os gregos dizendo: o Deus de vocês tem rosto e casa, o meu não pode ser visto, mas pode ser sentido.
O apóstolo Paulo disse: quando eu entrei na cidade principal de vocês na Grécia, em Atenas, eu encontrei altares erigidos a diversos deuses. Eu encontrei um altar erigido a Zeus, eu encontrei um altar erigido a Hermes, eu encontrei um altar erigido a Diana, Afrodite, Teseu, Perseu, Hades, Poseidon. Mas também encontrei um altar vazio escrito: ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo vai para um areópago diante das cabeças mais pensantes da época e diz: eu sou sacerdote do Deus desconhecido. E ele começa a dizer: o Deus desconhecido caminhou pela Galileia, passou por Nazaré, foi crucificado em Jerusalém, padeceu por 3 dias sob a mão de Pôncio Pilatos, mas no 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos e está hoje assentado lá no céu. E eu abro um parênteses nessa pregação só para saber se a Assembleia de Deus de Belém ainda guarda o arrebatamento da igreja. Então permita-me recitar a nossa promessa sobre o arrebatamento. Está escrito por este apóstolo que li: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Eu queria perguntar, nesses 108 anos da Assembleia de Deus de Belém, se a trombeta do arrebatamento tocasse agora, e daqui deste lugar só 2 pessoas subissem para o céu, uma sou eu. Quem é a outra? Vem atrás comigo, deixa eu ver. Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Quero ver quem vai ter coragem de fazer isso perto do presidente. Coloque a mão no ombro